Com certeza você já deve ter criado aí, né, muitas histórias e acabou não terminando a maioria delas, assim como uma imensa, né, maioria das pessoas que criam histórias, que fazem quadrinhos, tá? Eu sou mais um no meio da multidão, não foi diferente comigo, tá? Se você já passou por isso, fica aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Enquanto eu desenho o meu novo quadrinho, né, que se chama Sertão Benzido, né, a série, ela é basicamente a gente produzindo quadrinho e conversando sobre essas coisas, cara. E o tema de hoje é por que, né, que artistas abandonam suas histórias, né, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu só aproximar aqui mais o quadro para vocês verem um pouquinho mais de perto. A produção desse quadro aqui tá me deixando louco, é um quadro bem complexo. Mas enfim, faz parte, né? Mas então, cara, pessoa que estiver aí, né, assistindo, não só os caras, tá? Eu tenho certeza que você já se deparou aí, né? Criando aí um quadrinho, pensando numa história e acabou pensando, tendo, né, uma ideia assim que era extraordinária, né? Por assim dizer. Era uma ideia que, tipo, ela era incrível, era a melhor ideia que você teve na sua vida para poder você fazer a sua história, né? Na sua HQ, o seu mangá. E aí, cara, você passa o quê? Passa dias ali empolgado, né? Passa noites pensando. Antes de dormir, você passa horas pensando nessa história, nas lutas que vão ter, nos personagens incríveis, cara, que você vai fazer. Você vai marcar a história dos quadrinhos com esses personagens, com esses poderes que você está pensando para eles, cara. E é tudo incrível, é tudo maravilhoso, né? E aí você acorda no outro dia, você tá tendo ainda mais ideias para essa história, né? Ela já era muito incrível e aí cada vez mais, cada minuto que passa, a história vai ficando ainda mais interessante, ainda mais legal, tá? Só que o que é que acontece, né? Depois de um tempinho, você acaba cansando, né, da história. Você acaba vendo, né? Você começa, né, a perceber que a história não era tudo isso, né? Essa raiz está meio estranha. Você começa a simplesmente cansar, né, da história. Depois, eu diria que depois de meses, cara. Depois de um mês, 2, tá? Muitos dias, né? Nos primeiros dias, não. No primeiro dia você tá totalmente empolgado. É a história mais incrível que você já criou, né? Aí você não tá... Você não tá nem um pouquinho cansado dela, né? Pelo contrário, você quer produzir, você quer criar história. Isso aqui é chão, minha gente. Subindo aqui, ó. Que é como se as árvores estivessem caindo aqui e elas estivessem levantando as raízes do chão, tá? Mas aí, né? Depois que você começa a ver que a sua história não é, né, tão interessante assim, não é isso? Vai passando o tempo, que passou, né, um certo período de tempo, ali 1 mês, 2, e aí você começa a ver defeitos nela, né? Sua história, que antes estava perfeita, né, que estava muito melhor do que o que você esperava, agora tem vários e vários defeitos. E é muito triste. É muito triste porque você começa realmente a cansar, cara, daquela história. Você começa a ver que os personagens que você pensou não eram tão interessantes, né? O mundo que você estava criando, cara, não era tão incrível assim, né? E realmente você começa a cansar. Só que isso não é preguiça, tá ligado? E talvez você nem esteja cansado, entendeu? Você, tipo, eu falo preguiça, né? No sentido de que você não quer continuar fazendo a história, né? Acho que não é bem preguiça que você sente. E também, eu acho que não é falta de disciplina, né? Para continuar ali fazendo, também não é isso, né? Mas você se cansa da sua história. Você acaba
entendendo que ela não tá tão boa assim, né? Ela não tá tão interessante como você gostaria que ela estivesse. Não é isso? Mas por que será, né, que esse tipo de coisa acontece, né? Vamos lá. A meu ver, né, na minha opinião aí, desde que eu crio, né, histórias, eu formei, né, minha própria opinião em cima disso por já ter passado por isso, né? E o que eu tenho a dizer, cara, é que você às vezes pensa, né, em muitas possibilidades, cara, ao mesmo tempo, tá ligado? Vamos dizer aí que você é uma pessoa muito criativa, né, que você pensa muitas coisas, entende? E aí isso às vezes pode te atrapalhar na hora de você criar os projetos, sabe? Porque não adianta, né? Sempre a próxima história vai ser melhor. E tem vários motivos para isso, tá? Acho que o primeiro deles é que você está sempre evoluindo, né? Você está sempre em processo de evolução, você nunca está estagnado. Concordam comigo? Você está sempre evoluindo ali, está sempre aprendendo mais um pouquinho, está sempre pensando novas coisas, querendo ou não, está assim estudando, porque quando você desenha, você estuda aquele processo, entendeu? Então sim, você está sempre meio que estudando também. Se você produz, né? Se você desenha no sketchbook, você está estudando desenho, entendeu? Então aquilo tudo, a meu ver, né, movimenta a sua criatividade, movimenta a sua percepção das coisas, entende? Então, meio que mais ideias vão vir, melhores, né? Segundo você mesmo, melhores do que a anterior, né? Sempre vão ser melhores, né? Não tem jeito, sempre a próxima história será melhor, tá? Na sua cabeça. E aí depois de 1 mês, 2 meses, você vai ter outra história que é melhor do que essa que você fez, tá? É melhor do que essa que você criou, né? Porque, velho, é muito complicado, porque você pegar uma história que você teve ali, né, na sua mente, que você pensou em cada coisa, em cada personagem, e tentar transformar ela num trabalho que nem esse aqui, né, que vocês estão vendo, que tem toda uma linha, né, para produzir. É trabalhoso, é muito trabalhoso, entendeu? Então, e aí se você tem uma criatividade aflorada, né, que é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com arte, que trabalham com a criatividade, né, em si tem, que é algo mais efetivo, né, uma criatividade mais ativa, você realmente começa a ter dificuldades em produzir, por assim dizer, tá? Porque você acha que o seu trabalho, né, esse que você está criando atualmente, está ruim, né? Mas também tem um pouquinho de culpa sua, nossa, no caso, né? Porque eu também já passei por isso. Tem um pouquinho de culpa da gente, né? A gente não é totalmente inocente, não, tá? Sejam cientes disso, não se enganem, não. Deixa eu tentar fazer aqui essas raízes mais abertas aqui. É como se as árvores estivessem abrindo, cara. Pessoas, então vamos fazer aqui. Elas mais aberta aqui, tá? Porque na nossa mente, né, a história ela é perfeita, tá? Mas só que quando você tem muita criatividade, vai evoluindo com o tempo, você vai encontrar defeitos nela, né? A história ela acaba não se tornando tão boa mais, por assim dizer, né? E aí a gente acaba que vai cansando, cara. Que raiz horrorosa. Acaba que a gente vai cansando, né, nosso trabalho. Eu já marquei a linha aqui do que eu quero, né? Tá. Cansando também pelo fato de que a novidade, né, é algo muito viciante. Né? Você, tipo, vamos pegar aqui Sertão Benzido como exemplo, né? Eu tô criando uma história sobre cangaceiros, sobre lobisomem, que é um assunto bacana, é um assunto legal. Mas aí, tipo, eu começo a ver coisas
de índios, entendeu? E eu começo a ter vontade de criar histórias sobre índio, né? Só que eu não vou criar uma história de índio agora. Eu não vou parar essa aqui também. Tá, já a gente chega nessa parte de você não... de você ter vontade de fazer, né? E se prender à história mesmo. Aquela que você está produzindo, você querer terminar, entendeu? Já a gente chega. Quando a gente começa, né, a ter muitas ideias e ter muitas possibilidades, né, começam a aparecer na sua mente, né, você realmente vai tremer um pouquinho. Você realmente vai querer, entendeu? Fazer outra coisa. Não tem jeito, sabe? A novidade, né, como eu ia falando, ela é muito viciante, ela te chama muito a atenção, né? Ainda mais em um período, né, em que a gente está, em que existem vídeos rápidos, em que tudo é novidade, em que tudo é atraente, em que tudo foi estudado para poder chamar, né, nossa atenção. Então, cara, é difícil, entendeu? É difícil você se concentrar em algo, você se concentrar num projeto. Deixa eu botar aqui que eu acho que não tá dando pra ver. Você se concentrar em algo que vai demandar tempo, tá ligado? É muito difícil. Tá? Por isso que eu acho que você tem que ter perseverança, de certa forma, também, tá? Não adianta nada você só querer fazer. Você tem que fazer, entendeu? Pode ficar só na vontade de fazer. Eu tô precisando estudar desenho de raízes, cara. Deveria ter pego uma referência. Agora não dá mais, não. Vou continuar aqui. Referência ia ajudar bastante. Deixa eu fazer, tipo, ela alta. Algumas árvores são meio altas também do chão. Outras têm raiz também. Vou fazer ela soltando aqui, né? Fazer ela meio tortinha aqui. Se a caatinga tivesse, uau, se abrindo. O diferencial da caatinga também é que ela tem muita arvorezinha pequena, né? Então eu não posso esquecer de fazer, cara. Fazer essas árvores, porque o personagem vai andar por aqui, né? Então tem que ter muito cuidado aqui, senão não vai ficar legal, tá? Mas voltando ao assunto que a gente tava, quando a história que você tá trabalhando nela ali dia após dia, eu diria, né, que você ainda consegue chegar na parte do roteiro, eu espero. Eu espero que você não fique só tipo imaginando a história, né? Espero que você chegue pelo menos na parte do roteiro, que você organize direitinho, tal, que você consiga chegar nessa parte. Por favor, me diga que consegue, tá bom? E que você tá ali organizando, né, o seu roteiro, a sua história, e aí você começa, né, a perceber que aquilo dá muito trabalho, né? Dá trabalho você pensar qual vai ser o próximo passo, entendeu, da história. Porque que a história que eu tô pensando tá cheia de furos, entendeu? Tá cheia de pontos que não se encaixam. Como é que eu conserto isso? Né? Começam a vir ali, eu diria que são as dúvidas técnicas, né? Que sempre vai ser um pouco chato, né? Não tem jeito, mesmo sendo algo que você gosta, a tendência é que quando é mais técnico, né, assim, roteiro, até desenho mesmo, acaba se tornando algo meio maçante, né, mais chato de fazer. Não é mais aquela sensação boa de você estar criando alguma coisa, né? Agora você precisa ajustar, velho. E aí quando você chega nesse ponto, né, de ajuste, de você criar um negócio, aí fica cada vez mais sério. Você meio que passa a ter sempre menos vontade de continuar naquela história, tá? Eu já vi algumas pessoas comentando aqui no canal justamente sobre não conseguir continuar a história porque tem muitas ideias. E às vezes é mais essa parte técnica que tá pesando, entendeu? Essa parte técnica você tá achando ela um pouco chata de fazer. Organizar o roteiro, pensar
na história como um todo, né? Em furos que não podem ter, esse tipo de coisa, que eu acho que não é algo tão simples de fazer, tá? Você demanda um certo período de tempo, demanda muita concentração também, porque você precisa reler, rever, olhar novamente, entendeu? Para poder ver, para poder captar, né? Quais são os erros que existem ali no quadrinho, o que é que você... Nem no quadrinho como um todo, né? Acho que qualquer pessoa que escreve tem essas dificuldades, né? Em perceber se a história tem furos ou não, né? Que seria... Acho que o que eu tô falando é revisão mesmo, entendeu? Revisão pesada, tá ligado? Meio que você acha que acabou a história, mas você não tem nem a metade da história ainda. Você tem só um monte de ligações narrativas, entende? A sua história ainda não tá ali feita, pronta, tá ligado? Você ainda precisa trabalhar muito nela ainda para ela ficar pelo menos próxima de uma história realmente. Até que ficou legal essa parte aqui da floresta. Da floresta não, da caatinga, cara. Aí eu queria uma arvorezona. Eu queria uma árvore não, cara. Eu queria algo bem aqui no centro. E aí eu queria um outro cangaceiro aqui. Então acho que eu vou botar essa árvore mais pro meio. Né? E todo mundo meio que olhando pra lá. Né? Eu posso até fazer outro cangaceiro aqui, ó. Pra gente dar essa indicação, certo? E aí fica bem legal, ó. Só que não parece, eu vou ter que colocar onomatopeia aqui. Ela se abrindo, entendeu? Pra poder ficar, né, parecido realmente que as árvores se abriram. Que elas se arrancaram, se viraram assim do chão. Que essa é a ideia. Né? Pronto. O que é que eu tava falando, cara? Então, depois que você viu, né, que a sua história ali ficou bem cansativa, que você não tá mais conseguindo, né, ficar nela, depois que você viu que ela que é algo trabalhoso, entendeu? Fazer uma história, aquela história que tava tão boa, que você sonhava com ela agora requer muitos conceitos técnicos, né, de roteiro, de personagem, um monte de coisa, entendeu? E aí meio que agora você está ali abandonando, né, a sua história. Por quê? Porque você teve uma outra ideia. Ele vai ficar minúsculo, pessoal, minúsculo aqui. E eu nem queria ele assim, cara, eu queria ele em pé. Vamos fazer ele em pé. Eu quero o personagem em pé, cara. Tem um chapelão, né? Pode faltar. Eu quero fazer ele em pé. De braço cruzado, né? Aqui vem a perna dele e ele lá em cima da árvore, né? Parece que ele tá flutuando, né? Aqui eu vou deixar preto ou não preto. Isso. Aí a gente passa pra cá. Não sei que árvore é essa que tem um galho tão baixo. Tá, mas aí dá pra ver ele lá no fundo, né? Em cima da árvore. Em cima do, como é falado aqui no Nordeste, do pé de pau. Que eu mostro melhor depois. Essa árvore, esse galho não era pra ser retinho aqui. Aí eu posso fazer outro aqui, né? Pra exemplificar melhor. Ai, pessoal, perdi de novo o assunto, né? Mas enfim, né? Você percebeu que não tá ficando tão bom e você teve outra ideia e você acabou desistindo, cara. Eu já passei muito por isso. Eu desistia, né, das histórias antes de concluir elas. E é chato, cara, porque depois você percebe que a história, né, que tava ficando ruim não era tão ruim assim, né? Você só teve
a sensação de que teve uma ideia melhor. Aí depois percebe, como já, não sei se acontece com vocês, não sei se vocês só esquecem da coitada da história, pronto. Mas depois de um tempo você lembra dela, né? Você lembra que o mundo que você estava criando era muito legal. E eu acho que é um problema, entendeu? Porque você deve concluir trabalhos. Como eu já falei aqui 1 milhão de vezes, você deve concluir seus projetos, você deve concluir sua história, você deve acreditar que é algo bom, entendeu? Que o seu quadrinho que você está ali trabalhando, né, a sua história, ela é boa. Você tem que acreditar nisso, porque se você não acreditar, cara, ninguém vai, entendeu? Se você não mostrar para você mesmo que o seu trabalho pode ser bom, isso é um problema, entendeu? Porque a história, ela é uma parte de você. Então você tem que ter paciência. Você tem que mostrar que você consegue fazer o negócio ali completo, tá? Porque se você não concluir a sua história, a tendência é que você não consiga concluir outras histórias. Se você não concluir uma história, a tendência é que você não consiga concluir outras histórias, né? Melhor dizendo. E aí, a tendência é que você fica aí com um monte de histórias. Esse cara tá muito grande. Com um monte de histórias, tá ligado? E nenhum projeto pronto. Aí, meu irmão, aí é mais triste ainda, tá? Tenha projetos, né? Conclua as histórias, tenha conteúdo para mostrar para as pessoas, entendeu? Você não vai se arrepender, não. Chapéu imenso, né, do Canhaceiro, quem diria. Ele tá lá, um braço cruzado, né? Bem assim, lá na mata. Ainda não tá legal ainda, pessoal. Vou ter que passar revisando aqui esses desenhos, mas agora ficou bem melhor. Ele lá em cima, lá no fundão. Vai ter que refazer, não tem jeito. Cara, que página trabalhosa, mas que página bonita. Não é? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, tá? A mensagem de que você deve terminar. A história é parte de você, entendeu? Ela faz parte da sua vida, das coisas que você sabe, da sua existência como um todo, entendeu? Toda história tem muito do autor nela, tá? Então, tenha paciência, veja ela como um projeto, conclua a história, tá bom? A gente tá quase concluindo, olha, a página 14 da minha HQ. Daqui a pouquinho a gente vai concluir o primeiro capítulo, só tem 26 páginas, tá? Ou seja, ainda tem... Ai, meu Deus, eu sou ruim de cálculo. Tem 10 páginas, 12 páginas ainda pra gente fazer, tá? Mas isso é rápido. Se eu já fiz 14, com certeza vai fazer as 12 rápido, mais rápido ainda. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá bom? Deixa o like, deixa um comentário. Me diz se você tem histórias que você não concluiu, entendeu? Deixa nos comentários aqui embaixo. Comenta, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.